Pessoal, dei start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje, tá? Ó, já temos a companhia aí do Anderson, tá? Logo mais aí, eu acho que o Heitor daqui a pouco deve entrar aí. Mas se bem que ele trabalha na Goiasa, né? Aí às vezes ele pode estar em plantão. E eu sei que lá é osso. Eu já fiz até entrevista lá na Goiás Açucarial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês as diretrizes, né, a orientação que a gente do Senai aqui, Unidigital, né, da unidade digital e das unidades associadas aí, né, sempre a gente passa para os alunos. Deixa eu ver se eu acho que eu não compartilhei o áudio. Agora sim, agora vai. São orientações aqui importantes, tá? Que a gente passa em toda a aula aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, geralmente aí era outro professor que estava ministrando aula, tá? Aí quando eu assumo a turma, eu faço o dossiê aqui, né? E eu já peguei já no finalzinho, foi essa última aula que eu ministrei aqui, né, de instalação predial. Aí essa você não pegou não, né? Essa você aproveitou, não foi, Anderson? Sim, sim, aproveitei. Ah, não, beleza. Dessa aqui eu só vou fazer mesmo é segurança em eletricidade, E aí que depois você e aí volta depois só o no CEP, último, né? isso, do Isso, lá CEP, em isso. eficiência energética. Eficiência energética, isso. Tem que fazer Beleza. completo mesmo, eu vou fazer do zero. Ah, não, beleza. Então, aqui, talvez, não sei se você entrou mais cedo, aqui são os cronogramas, tá? Foi, eu E essa, consegui ver algumas coisas desse. essa aqui foi a última, Nossa, e hoje a plataforma não estava muito boa, estava dando umas instabilidades, ela ficou fora do ar isso. por um tempo, mas ela, graças a Deus, já voltou aqui, acho que 1 hora, mais ou menos 1 hora da tarde, já tinha voltado. E eu não tinha a confirmação do momento presencial, tá? Tava sem confirmação, até quando eu visitei lá a unidade, no sábado passado, a gente ficou de ver isso, aí por isso que eu tinha deixado aqui mais cedo a confirmar. Então, ela ficou confirmada, tá? Vai ser dia 8 não, 1º de agosto, né? Inclusive, as férias da unidade de vocês aqui, né, e do digital, começa dia 1/7 até 19/7, tá? O problema é que essa UC aqui, ela começou hoje e vai terminar dia 7/7, ou seja, plenas férias, né? Daí, deixa eu abrir aqui o planejamento que eu fiz. Eu fiquei preocupado por quê? Porque a turma de vocês, isso aqui foi o primeiro, ó, aguardando confirmação que era o primeiro status que estava lá no site. Eu fiquei preocupado por quê?
É, ó, as férias é do dia 1, né, até o dia 19 e depois volta no dia 20 com um projeto elétrico predial. O problema é que essa UC de segurança, eu precisaria, é, na real aqui, de umas 4 aulas, tá? E só tem duas. Mas aí eu consigo condensar ela, em três. Menos do que isso, aí vai ficar muito corrido. Aí o que que eu fiz aqui? O que que eu pensei com o Leonardo, o monitor de vocês aqui? Tô gravando essa aula agora, né? Próxima, eu vou analisar, vou falar da teoria inicial, né, de segurança, é, fazer análise do questionário e na próxima aula do dia 25, né, já quase perto aí já do início das férias, porque a outra aula seria dia 2, né, e dia 2 já é as férias aí da unidade. Eu vou falar da atividade um e como não vai ter mais aula, eu até poderia falar das três aqui, mas eu acho que ficaria muito condensado, porque é só 1 hora que a gente tem. Então eu pensei em deixar uma aula gravada, inclusive eu peguei de outra turma. Às vezes quando eu não consigo aqui, ou eu gravo uma aula, né, e deixo disponível, ou então eu pego uma aula que eu já tenho ali que ficou boa e coloco aqui para vocês, tá? Então, no dia 25, além, né, no outro dia, no dia 26, eu vou disponibilizar a aula 2, né, que eu vou falar sobre a atividade um, analisar, e eu vou também deixar disponível a aula gravada dessas duas atividades, a 2.1 e a 2.2. Aí assim vocês vão conseguir, né, vão conseguir ter a análise de todo o conteúdo. Eu gosto de fazer aula desse jeito, por quê? Porque às vezes a teoria, por exemplo, igual a eletricidade, a teoria é tão grande, porque se eu for ministrar primeiro a teoria e depois analisar as atividades, vai demorar muito tempo. Então, o que que eu já faço? Eu aproveito, já falo um pouco ali, sempre a primeira aula eu falo um pouco da teoria inicial, mas eu já gosto de falar da teoria analisando a atividade, porque o método, inclusive não é só o método do Senai, né? Ali no, eu só quero chamar de Cefet, né? No Instituto Federal, eu ministro aula lá, e a gente utiliza esse método que é o método de aprendizagem, né? É uma simulação, né, da vida real, né? Um problema que acontece no mundo aí da eletrotécnica, da automação, da engenharia elétrica, e dependendo do curso. E esse método, né, pedagogicamente falando, né, eu faço até uma pós-graduação em educação profissional, né? É um método muito bom, tá? É muito efetivo, né? Ele sai um pouco daquele método estático em que a gente fica só ali na sala de aula, vendo um monte de teoria e depois, quem sabe, quando você estagiar, é que você vai aplicar, tá? Então vai ser dessa forma. Hoje, né, eu vou analisar aqui, falar da teoria aqui e a primeira o primeiro questionário. Aí o questionário vocês vão encontrar, ó, até já pedi para o Leonardo já deixar tudo pronto, é só eu colocar a aula amanhã, já a descrição do que eu vou falar hoje, já está tudo pronto aqui. Os monitores aqui são rápidos no gatilho aqui. Então já vamos aqui para a situação de aprendizagem. A segurança, né? Ela, por exemplo, quando eu não comecei pelo curso técnico, né? Eu fiz aquele clássico segundo grau colegial, fiz o vestibular, passei e entrei na engenharia elétrica. Quando eu cheguei lá, eu queria todo dia entrar no banheiro e chorar de decúbito frontal. Por quê? Porque eu, quando fiquei 2 anos achando que eu estava fazendo física e matemática, porque era física, era matemática, todo santo dia. Aí, depois do segundo ano,
eu comecei a achar que eu estava fazendo ciência da computação, que era programação para cá, para lá, programação de baixo nível, CLP, depois introdução à ciência da computação. E aí, só depois, acho que uns 3 anos, é que eu comecei de fato ver a engenharia elétrica propriamente dita. Eu demorei muito tempo, poderia até ter desistido. Mas ainda bem que eu tinha colegas lá que já eram eletrotécnicos, inclusive trabalhava na concessionária antiga aqui, né? E aí ficou mais fácil, né, para eu enfrentar. E a gente tinha uma disciplina lá, nunca vou esquecer, Introdução à Engenharia de Segurança. Daí eu pensei, que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Engenharia da Segurança. Inclusive, quando eu fui estagiar, né? Terminei o estágio, me formei, aí o meu chefe fez a proposta. Olha, se você quiser ser contratado, eu pensei, é lógico que eu quero, né? Macaco quer comer banana, né? Então, é óbvio que eu quero ser contratado. Quero pagar boleto, né? Ele, ó, se você quiser ser contratado, você tem que fazer engenharia, a pós de engenharia de segurança. Eu falei, bicho, mais boleto para eu pagar, aí veio de eu ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, mas se você afirmar que vai trabalhar aqui, eu vou pagar a pós para você. Onde é que eu assino? Aí eu ganhei a pós engenharia de segurança do trabalho, né? E engenharia de segurança do trabalho, o técnico de segurança, é basicamente, né, tem um abismo ali, né? Enquanto o engenheiro de segurança, ele tem que ter qualquer formação em engenharia, o técnico de segurança do trabalho, né? A última formação dele foi o segundo grau, né? Tem esse gap aí. Mas também não é o bicho de sete cabeças. O problema da segurança é que ela é muito, vamos dizer assim, é muito abstrativa, é muito genérica, porque você tem várias áreas, né? Inclusive, a segurança da eletricidade é uma delas, né? E aí, como se diz, de onde é que brotou essa questão aí da segurança, né? Segurança em eletricidade, o que que é isso, professor? Você vai descobrir lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Geralmente você vem aqui, ó, MTE, né? A sigla aí, né? Normas regulamentadoras, ó. De tanto eu acessar, já está aqui. E teve uma época aí sombria aí que o ministério, ele deixou de ser ministério e ele virou uma pasta do Ministério da Economia. Inclusive, os processos trabalhistas, ó, deu uma baixada, ficou complicado, viu? Mas graças a Deus voltou a ser ministério, né? Então ele tem regência própria aí. Basicamente, toda empresa ela precisa manter, deixa eu pegar aqui o link aqui. Ela precisa manter o trabalhador em segurança enquanto ele cumpre o pacto laboral, né? Ou seja, o trabalho aí. Então, a segurança do trabalho, ela nasceu disso, né? Porque todo trabalho existe um risco que é inerente. Quando eu falo inerente, é um risco que é próprio daquele trabalho. Então, com isso, inaugurou aí o Ministério, né, do Trabalho e Emprego, em que você tem uma lista que ela é chamada de CBO, né? O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Ocupações como eletricista, no jargão lá do Conselho dos Técnicos e do CREA, né? O eletricista, ele é chamado de, o curso de eletricista ele é chamado de capacitação, tá? É um curso em que você não tem um conselho próprio, né? Você não tem um CREA ou um CFT, mas é uma capacitação em que você não precisa necessariamente ter um pré-requisito. Inclusive, tem muitas faculdades aí, né? Inclusive o Senai, o Cefet, só quero chamar de Cefet, o Instituto Federal, que, que tem o chamado técnico concomitante. Concomitante é aquele que você faz o segundo grau, por exemplo, de manhã, e na parte da tarde você faz disciplinas específicas na formação do eletrotécnico ou eletromecânica, dependendo do que você escolher. Eletroeletrônica, tá? Informática e por aí vai.
Então, você faz concomitante junto com o segundo grau, que é chamado de segundo grau técnico, você faz um curso técnico aí da sua escolha, né? Inclusive, eu lembro que tinha uma prova no IF aí, e essa prova, caso você passasse aí, você tinha o direito de fazer o segundo grau técnico. Todo mundo queria fazer, porque era a forma mais rápida de você conseguir o emprego. Para você conseguir um emprego com curso superior, só depois que você faz o curso, você faz estágio. Tem áreas, por exemplo, o CEP, né, o Sistema Elétrico de Potência, é a área que tem menos profissionais, ou seja, você tem profissionais formando aí, né? Todo ano você tem profissionais de eletrotécnica, engenharia elétrica, só que profissionais capacitados, né, qualificados para operar no sistema elétrico de potência, você tem pouco. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no escritório que era só projeto industrial e predial, né? Condomínio aí de luxo. Só depois é que eu trabalhei para concessionária, né? Uma terceirizada da concessionária, e daí que eu fui entrar nesse mundo aí do sistema elétrico de potência, que inclusive eu fiz o curso de eletricista de redes, né? Plantei poste, né? Labanca. Tudo isso aí eu tive que fazer. O eletricista de linha viva de distribuição, né? Que é o eletricista que dá manutenção com circuito energizado. Então, para circuito desenergizado, né? Que você faz o aterramento temporário e circuito energizado, existem métodos. Métodos que, no final das contas, né? Para o Ministério do Trabalho e Emprego, são métodos que garantem a sua saúde, né? A saúde do trabalhador enquanto ele está cumprindo esse pacto. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele foi criando, por exemplo, tem a NR1, que basicamente são disposições gerais aí, né, sobre riscos de cada ocupação. Tem NR2, inspeção, né, foi revogada aqui. NR3, embargo. NR4, ó, é o chamado SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho. NR5, a famosa CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR6, EPI, e por aí vai. Por exemplo, tem NR8, que fala sobre edificações, né, o risco em edificações. Tem a 11 aqui, ó. O pessoal aí da mecânica utiliza bastante transporte, movimentação. O pessoal da logística também utiliza. NR12, basicamente todas as áreas utilizam NR12, inclusive a elétrica, né? O anexo 12 da NR12, que fala do cesto aéreo, né? Que é o caminhão que tem o cesto aéreo, que ele é um guindalto, na verdade, né? Ele é o que o pessoal chama de Munk, né? É o guindalto hidráulico com uma adaptação que é o cesto aéreo, tá? Então, tudo quanto é máquina, equipamento, qualquer tipo de equipamento que ele facilite o seu trabalho, por exemplo, tenta capinar um lote com a mão, vai ser osso, né? Agora, se capinar o lote com uma foice, já melhora a situação, né? Porque você está utilizando uma máquina, né? Ah, mas é só uma foice, professor, só um facão. Não, ela é uma máquina rudimentar. Por exemplo, uma chave de fenda é uma máquina rudimentar para você parafusar, né? Aí tem fenda, Phillips, então toda máquina que ajuda o homem aí, né, a realizar o trabalho, ele, né, é uma máquina, equipamento, e ela tem um risco de você utilizar essa máquina. E por aí vai, ó, caldeira, forno, e a gente chega na nossa NR10. Inclusive, atualmente temos 38 NRs. Na época que eu fiz a pós-engenharia de segurança, tinha até NR33. Inclusive, o trabalho em altura, ele ficava lá na NR18, né? E aí depois o pessoal achou, né, necessário fazer, né, uma norma só
observando, né, o que que seria seguro para você executar um trabalho em altura aí. Então, vamos dizer assim, a pegada das normas regulamentadoras do trabalho é evidenciar em todas as áreas riscos que existem, né? E, por exemplo, aqui na área da elétrica, tanto para o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, todo mundo que lida com elétrica, o risco, né, é a eletricidade, que é o risco de choque elétrico, né? Então, geralmente, quando você entra aqui, né, na NR10, você encontra a última versão, né, e tem esse manual aqui, que é o manual de auxílio na interpretação dela. Esse manual é importante porque a maioria, né, dos alunos aí da eletrotécnica, até mesmo lá da engenharia elétrica, mal conhece a NR10, né? Inclusive tem um trabalho que ele pode ser uma fonte de renda tanto para o engenheiro quanto para o eletrotécnico, que é o famoso prontuário das instalações elétricas. Geralmente eu começo a falar lá, como eu sei que tem poucas aulas, né? Eu já começo a falar lá em instalação elétrica. Mas basicamente o prontuário é você ter a certeza que a instalação tem um eletricista que fez um curso numa instituição. Você pode fazer também um curso numa empresa, né, de eletricista, não tem problema nenhum, desde que você esteja um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista que assine, né, a chamada, antigamente era RT para os dois, né? Hoje, para o engenheiro, chama anotação de responsabilidade técnica e para o eletrotécnico chama RRT, que na verdade é o mesmo documento. Eles só mudaram o jargão, né? Chama registro. Não, é TRT, desculpa. RRT é do arquiteto, tá? É da CAL, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A RRT, quando você vê essa sigla, você sabe que é um técnico, né? É um registro de responsabilidade técnica. Então, todo serviço que você faz, né? Você uma forma de garantir, né, que o cliente tenha todos os direitos, né? Você vai acessar lá geralmente quando você termina o curso, você pega o seu diploma, né? E leva na região, aqui em Goiás, se eu não me engano, acho que é a primeira região, tá? E aí você faz, né, o registro. Inclusive, ó, geralmente eu falo isso lá em predial, mas como eu só ministrei a última aula, provavelmente o professor anterior deve ter comentado algo aqui, ó. Essa daqui é a resolução, né? Quando você finalizar o seu curso, você vai receber o título, né, de técnico industrial com habilitação em eletrotécnica, né? Pela Lei 13.639, né, do Conselho Federal dos Técnicos, tá? Esse aqui é a resolução, né, de 74, né, e tem várias outras resoluções, técnica em refrigeração, técnica em mecânica e por aí vai, tá? Então, toda a formação técnica, né, é o Conselho dos Técnicos que homologa, né? Antigamente era o CREA, né? Homologa e aqui tem tudo que você pode fazer. Basicamente, você pode fazer tudo, né? Com a única limitação é a carga, ó, 800 kVA que o eletrotécnico ele pode se responsabilizar. Subestação até 800 kVA ele se responsabiliza. Acima disso, só o engenheiro eletricista pode se responsabilizar. Então, o prontuário das instalações elétricas, ele é extremamente importante, porque no prontuário você vai ter a TRT, né, ou se for um técnico, é TRT, se for um engenheiro, é uma RT. Essa RT ela pode ser de projeto, essa RT pode ser de execução do projeto, tá? Essa RT, inclusive, de treinamento de outros técnicos, né? De eletricista também, você pode dar treinamento para eletricista, né? Eu já ministrei vários treinamentos para eletricista industrial, predial, rede de distribuição, linha viva, montador eletromecânico, né?
Inclusive, eu tive que fazer esses cursos, porque geralmente lá na faculdade você tem uma formação mínima, né? Eu fui aprender sobre sistema elétrico de potência, foi trabalhando mesmo, né? Trabalhando para as terceirizadas aí da concessionária de energia. Então, essa aqui é onde você vai acessar, né? É .gov, onde você encontra as normas, entra aqui na NR10 e você vai ter acesso ao texto, ó. Só clicar aqui, vai ter o texto, né, com a última atualização aqui. Eu vou abrir no documento aqui que eu acho que vai ficar melhor para gente. Então, quando você abre aqui, ó, a NR10, então tudo no que tange a segurança em eletricidade é ela que homologa. Inclusive, ó, esta norma, ó, estabelece requisitos mínimos, sempre é o mínimo para você ter segurança, tá? Objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador, né? Que direta ou indiretamente, direta, por exemplo, é o eletricista, é o eletrotécnico ou engenheiro que faz a manutenção com o circuito ali, né? Indiretamente, por exemplo, tem uma norma, eu não sei qual que é a da Equatorial agora, eu lembro só da antiga Celg e da Enel, né? Que antes da Equatorial era a Enel aqui em Goiás. Tem uma norma que mostra, por exemplo, existe uma faixa aqui, deixa eu ver se eu. Essa daqui, ó, essa aqui é antiga. Essa norma de distribuição, essa daqui é antiga, mas com certeza a Equatorial deve ter uma. Ela mostra a rede de distribuição elétrica, ó. A rede de distribuição elétrica tem a parte de média, pois não, Leandro? Ô, professor, só um Sim? minutinho, só uma pergunta. Eu entrei na aula agora, que eu não tava dando para entrar no link, certo? Eu Uhum. sou daqui de Tubiara, aqui do Senai de Tubiara. É a mesma aula do Sim, pessoal aqui? sim, sim. É porque tem a maioria, se eu não me engano, é de. Ai, meu Deus do céu, esqueci o local. É perto Morrinhos? de Morrinhos, isso. Obrigado. É de Não é, Morrinhos, mas na hora que você entra no site, aparece lá, Senai Itumbiara, tá? isso. Mas Não é porque a gente estava tentando entrar e não estava dando certo no link. Até os meninos estão vai. entrando aí agora, eu Mas acho. você estava entrando, era no link do. É porque talvez você estaria entrando no link da UC anterior. Deixa eu ver, cadê? É esse. Acho que é esse. Aí, então teria como Ó, essa só. aqui, ó, segurança em eletricidade. É porque talvez você estava entrando no link de Ah, instalação predial. Aí pode ser isso. entendi. Uhum. É porque eu coloco o link diferente, porque senão minha gravação ela fica tudo, como eu ministro várias aulas no dia, né? E Uhum. aí, se eu coloco o link diferente, eu consigo identificar, upar e disponibilizar o mais rápido possível para vocês. Não, não, beleza. Então é só uma informação. Hum. Deixa pede pro monitor toda vez Uhum. ele mandar o link pra gente, então, porque a gente achava que era o mesmo link, sabe? Não, não, não é o mesmo, não. Sempre Aí vai ele, ser um link diferente. Mas aham, porque tranquilo. até ele então ele falou que ia ter a aula, sabe? Sim, sim. Mas aí a gente achou que era o mesmo link, aí a gente tava tentando entrar e não tava dando certo. Mas Ah, tranquilo, não. beleza. Não, inclusive eu estava até falando aqui, é, até na parte da manhã a plataforma tinha caído, mas eu ainda não tinha a confirmação do momento presencial. Aí por isso que estava lá escrito de laranja, né? Estava escrito, Uhum. né, aguardando confirmação. Aí agora de tarde confirmou, né, que vai ser um momento presencial no dia
1º de agosto, né? Depois do período aí de férias, né? Que é do dia Hum. 1/7 até 19/7. Mas aí sempre você entra dentro daqui da sala, ó, e você entra nesse linkzinho aqui, ó. Aí todos são 3 os Cs, né? Na próxima é projeto predial, vão ser diferentes, tá? Aí você entra nesse azulzinho aqui, ó. Não, Mas aí tranquilo, eu, então. eu peço para ele, é porque a turma de vocês acho que eu não tenho acesso ao WhatsApp, acho que é só o monitor, tá? Mas aí eu peço para ele sempre colocar lá também. É só uma informação também, porque quando era o tutor, Aham. ele deixava num link só, sabe? É igual o senhor falou, e como o senhor monitora muitas aulas, aí não fica legal, né? Não, Mas aí até eu descubro, como dizia minha mãe, até eu descobri que o focinho de porco não é tomada, né? Aí eu upava a aula errada. Aí eu falei, quer saber? Agora todas as turmas eu vou colocar link diferente, porque aí, inclusive, eu crio uma sala virtual dentro do Teams, né? E aí Uhum. aparece a sala de vocês em link diferente, ó. Esse daqui, ó. Eu faço desse jeito aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí eu pego, crio o link diferente, né? Igual eu já tive de Mineiros, ativo lá do Charuri, ó. A de vocês é essa daqui, ó. Aí sempre eu vou criando link diferente, porque aí eu já vou cirurgicamente ali dentro da sala, né? E aí fica facinho. Não, beleza, então. Tranquilo. Desculpa o incômodo aí, Não, atrapalhar não, aí. não, não. É tranquilo. Tem dúvida é para perguntar. Ariston, quer dizer. Isso. Uhum. Professor, Sim, boa noite. boa noite. O senhor tinha comentado com nós lá naquele dia que o senhor fez a apresentação lá para a gente, né? Uhum. Que o senhor ia dar um prazinho a mais para nós entregar as atividades. Eu mesmo não Sim, consegui sim. entregar tudo ontem. Não, tá aberto lá, viu? Tá aberto. Ah, é? Mudou a data? Tá aberto. Não, é porque é o seguinte, a data ainda tá a Sim. mesma lá, mas ainda tá aberto para vocês, tá? Ah, tá. É só você entrar lá, você não precisa ir em recuperação, não. Já vai lá na atividade, pode enviar, que eu tô aguardando. Então tá bom. Então tá bom. Beleza? Eu posso Porque, enviar ela amanhã, inclusive, não? pode. Inclusive, eu tô esperando ainda 2 FOs, tá? Aí, por isso que a nota de vocês não tá completa lá de momento presencial. Aí eu tô esperando Tá bom. só postar, que aí eu coloco lá para vocês. Não, mas tranquilo, tranquilo. Pode ir lá postar aí que a gente corrige aqui. Não, tranquilo então. Aí, pessoal, voltando aqui, vou até deixar num lugar diferente aqui, ó. Pessoal que trabalha indiretamente, é. O direto, óbvio, né? O eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, né? Quem trabalha na instalação elétrica. O indireto, por exemplo, essa norma aqui, ela mostra a rede, essa aqui é a rede 13.8, né? Ela é chamada, já dando spoiler aí, né? Para os próximos. Deixa eu diminuir a pena aqui. Dando spoiler aqui. Isso daqui é uma rede, ela é chamada de N, né? É N de normal. E eu acho que ela é N1 aqui, pelo que eu estou vendo aqui, né? A N1 ela tem os isoladores aqui, né? Aí a rua fica desse lado, por exemplo, né? Que é a fase A, que é a fase B e aqui é a fase C. E essa aqui é a famosa rede 13.8 kV-ampere, tá? Essa é a parte de média tensão, né? Conhecido como MT, média tensão, tá? Cada fase dessa daqui tem aproximadamente 7.965 volts, tá? Mas, professor, não é 13.8? Não, 13.8 é a tensão entre duas fases. A queda de tensão entre duas fases é 13.800. Ah, é, professor? A configuração da rede de média tensão, ela é um pouco, vamos dizer assim, confusa, tá? Ela é uma das pegadinhas do malandro que tem aqui
nos cursos de elétrica aqui. Aí, por exemplo, essa daqui é a tensão monofásica. Para você saber a tensão de linha, o pessoal nunca chama bifásica, ele chama tensão de linha. Você pega esse valor aqui, ó, 7.965 vezes raiz quadrada de 3, em função lá da lei dos cossenos lá, tá? Você acha, ó, 13, aproximadamente 13,8 aqui, né? Aí a rede ela é nomeada a partir da tensão entre duas fases, tá? Aí para você achar a tensão trifásica, por isso que você tomar uma descarga de um circuito monofásico é menos pior do que de um circuito bifásico, né, de duas linhas, que é dar 3,8. Pessoal, e a rede e a tensão nas três fases? Aí você pega esse valor da tensão de linha, multiplica ele novamente por raiz quadrada de 3, você vai encontrar a tensão trifásica. Então, a tensão trifásica da rede 13,8 é aproximadamente 24.000 volts, né? 23.895. E daí, essa daqui é a faixa, né? Quando eu utilizo essa rede aqui, isso aqui é cabo nu, ó. Geralmente a distância vertical aqui, ó, 1,80 m, você já tem acesso a baixa tensão. Geralmente, praticamente todas as concessionárias iniciam no neutro, fase A, fase B e fase C, igual está escrito aqui, né? Essa é a faixa da BT, mais conhecida como circuito secundário ou baixa tensão. Daí, a configuração daqui ela é diferente, pois não, Leandro? Ela é assim, ó, 220 barra 380 volts. Ela não aparece só Ô, uma tensão. Pode falar aí, Leandro. ô professor, uma pergunta que eu sempre tenho eu vejo assim nos postos da cidade aí. Por Uhum, que que tem na secundária, são 4 cabos, né? 4 fios, né? uhum. Neutro, fase, fase, fase. Por que que tem alguns lugares que são 5? É porque isso é a rede mais antiga. Ele tem, na verdade, cinco. Eu lembro de quatro. Porque é o seguinte, ó, às vezes o quarto aqui, ele é chamado de controle. Mas é muito raro você ver isso hoje aqui, ó. Aqui Com- aqui na minha cidade tem alguns lugares, tem, sabe? Até pensei que fosse por ser uma instalação antiga, sabe? Por conta dos postes, que é aqueles postes de madeira ou aqueles postes de Uhum. ferro, sabe? Ó, essa é Aqueles de antiga fibra. mesmo, de madeira. É, Então, aí geralmente quando tem quatro, esse de cinco eu nunca vi, não, né? Confesso. Depois você tira uma foto e manda lá no grupo, que aí eu vou pedir vou, pro Leonardo passar para nós. vou mandar. É, então, ó, por exemplo, se ele geralmente era quatro, esse quarto aqui é chamado de controle. Na verdade, esse quatro aqui, ó, dependendo lá é porque eles fazem um balanço de carga. O que que é o balanço de carga? Quando você, numa instalação de distribuição, por exemplo, aqui, ó, vou até pegar emprestado esse aqui que eu estava dando aula aqui. Isso aqui, ó, é a planta de situação aqui de Goiânia, né? Ó, tem a Avenida Mutirão, aqui é a Rua T47, Rua 15, aqui são as quadras. Aí, geralmente, você divide o circuito, né? O que que a concessionária faz? Ela pega, por exemplo, isso aqui é a simbologia de um transformador, aí pega e coloca um transformador de 75 kVA ou de 112,5. Geralmente é esse valor. Aí pega esse transformador e ele divide o secundário dele para ele energizar todas essas. Cada quadradinho desse aqui é um lote, é uma unidade consumidora. Geralmente, Uhum, quando é assim, é a casa. E aí, esse outro, né, esse outro aqui é o controle, é porque ele pega uma das fases e joga. Aí ele usa um cabo sem ser cabo nu, porque senão dá curto-circuito. Aí ele joga para cá, por exemplo, fase A. Aí vamos supor que nesse circuito aqui, ó, a fase A ela tá pouca carregada. Então, eu vou colocar para o bloco R23 e R25
A iluminação pública, né, vai ser energizada na fase A. Já nesse circuito aqui, ó, aí vai ser esses dois quarteirões aqui. Aí vamos pegar, por exemplo, esse circuito aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um transformador que energiza ele aqui, o secundário. Aí é o R26 e R deve ser 24 aqui. Então, esses dois aqui vão utilizar um outro circuito. E aí, por exemplo, aqui a fase A já está carregada. Aí o que que o operador faz? Ele pega, joga o controle, pede para o pessoal lá jogar a fase B no controle. Aí esse controle é que ele vai. Não, geralmente ele fica na parte de baixo, ó. Ele fica aqui, ó, porque aí fica perto aqui a iluminação pública. Ó. O braço de iluminação pública fica aqui. Aí esse último de baixo, que o pessoal chama de controle, não é o mais alto, não, é o mais baixo. Esse último de baixo, você pega a alimentação de uma das fases e joga para cá e vira o controle. Mas assim, é meio português fazer isso, né? É só você pegar um cabo aqui e interconectar e ligar o circuito de iluminação, só isso. Então eles pararam de fazer isso porque cada centímetro que a gente tem aqui custa dinheiro aqui. Essa infraestrutura aqui, aí, por exemplo, tem essa aqui da baixa tensão, né? Aqui em Goiás é essa configuração. Essa daqui é a tensão mono e essa aqui é a tensão de linha. Eles nem chamam de duas fases, é a bifásica. Aí é outra vez, ó. A monofásica é 220. Quero saber a tensão de linha, ó. 220 vezes raiz quadrada de 3 dá quase praticamente 380 aqui, né? Então, a tensão entre duas fases. E a gente tem que tomar cuidado, porque o 380 aqui em Goiás, ele é duas fases, não é trifásico. Em locais onde é 110, né, que é o 127 volts, o monofásico é 127, vezes a de 3 dá 200, dá quase 220. Aí, o tensão de linha deles é 220 e a tensão trifásica deles dá 380. Então, aonde é 110, 380 é trifásico. Aqui, 380 é duas fases. Pois não, Anderson? Não, professor, aqui em Salvador mesmo, na Uhum. Bahia, Sim. o trifásico é 220, no caso, É, aqui 220 é entre fase, do S127, e é isso. diferente Então, aqui. aí, né? Aí acho que é a Neo Energia. Não, É, Neo né, Energia. energia, Eu sei isso. que é Bahia, Pernambuco. Aí tem Eu, le- regiões que é monofásico 220, tem regiões que é monofásico 127, Isso. Aí, no na caso Bahia. aí, ó, do Anderson aí, ó, é monofásico, né, 127, e a tensão de linha, né, duas fases dá 220 volts. Mas aí todo equipamento do secundário aparece essa configuração aqui, né? E aí outra vez, ó, quero achar a tensão trifásica aqui, Goiás, né? Eu pego a tensão de linha, que é 380, né? E multiplico ela novamente por raiz quadrada de 3, que vai dar aproximadamente 660. Geralmente, para a gente fazer cálculo, né, dimensionar aí equipamento, a gente utiliza a tensão de 660. E vocês sabiam que eu já encontrei erro, já trabalhei em construtora, que aí o dono ele era o engenheiro civil. Aí ele falou assim: Ô, eu tô te contratando porque pediram que tem que ser engenheiro eletricista. Aí ele pediu para eu olhar uns projetos dele. Você sabia que o projeto dimensionado para 127, né, que é o 110, ele sai mais caro, o cabeamento, o disjuntor sai mais caro do que do 220? Aí o que que ele fez? Ele pegou, dimensionou proteção considerando a tensão trifásica 380. Eu olhei lá, eu falei, nossa, se você utilizar o verdadeiro, que é o 660, né, que é 380 raiz de 3, o que que acontece? O disjuntor, em vez de ser, sei lá, 175, o disjuntor ele vai ser de, tô chutando aqui, né? Vai ser de 70 amperes. Ou seja,
ele superdimensionou demais as proteções do circuito. Ele considerou nos cálculos, isso porque ele falou que o projeto elétrico era facinho, né? Aí ele considerou, moço, eu fiz a conta lá de padaria, eu nem mostrei para ele, porque senão ele iria entrar em depressão profunda. Só para vocês terem uma ideia, ele desperdiçou mais de 60 mil reais de material elétrico. Por quê? Ele colocou a tensão de, em vez de 660, ele colocou 380. E aí o disjuntor ficou muito, né, muito elevado, o cabeamento ficou mais elevado. Moço, e nessa brincadeira deu 60 e, se eu não me engano, deu 65 mil reais e pouco de desperdício. Aí eu pensei assim, moço, esses 65 mil reais ele podia me dar de presente, né? Que ele desperdiçou, literalmente. Então, quando a gente está projetando, a gente tem que tomar cuidado com esse cálculo aqui. E esse cálculo, esse erro, ele acontece demais nos cursos técnicos, também lá na engenharia. Não, eu caí nessa pegadinha aqui demais aqui. Até o professor, graças a Deus, aí, obrigado aí, João de Oliveira, o Tauler lá do Instituto Federal aí me ajudou, né? E daí eu descobri que não era exatamente isso. Então, alguém levantou a mão, querer falar alguma coisa? Não, né? Eu peço que eu vi. Foi eu, professor. Ah, sim, Eu pode falar. fiquei com a dúvida em relação a isso assim. Já que o custo, né, por causa da tensão elevada, a corrente vai Isso. ser menor. E aí gera Aí o essa desproporção cabeamento, aí, seção a transversal bitola é menor, menor. tudo menor. Então, por que em determinados locais as companhias de energia colocam essa tensão de 127, que no caso deveria ser tudo no mínimo 220, né? É porque era padrão. Por exemplo, aqui a Já que o Ambev. custo, não é? O custo de Não, só para você seria, ter eles uma ideia. economizariam mais e o Não, consumo seria menor, né? economizaria, mas é porque era padrão. Por exemplo, a Ambev até hoje, a unidade aqui de Goiânia, ela não tem mais nem vaso, ela é só logística. Foi tudo lá para Brasília. Só para você ter uma ideia, a instalação lá era, como ela é bem antiga, acho que era da Antártica antigamente, é 110, é o 127 volts. Mas por quê? Porque como se diz, era o que tinha para hoje na época. E aí, para você mudar toda essa infraestrutura, demanda tempo e demanda dinheiro. E às vezes você tem que construir uma estrutura paralelo para você operar, né, para você não perder produção, né? Aí é aquela história, era o que tinha na época e E deixou. tem hoje também aquela questão das redes que tá mudando agora tudo multiplexada, né? Isso, E aí a que é para multiplexada, em vez de você desperdiçar esse tanto de espaço aqui, ó, um cabo, aí o que que a multiplexada faz? Ela pega o neutro aqui, né? O neutro é o único cabo nu. Aí coloca a fase aqui, ó. A fase fica enrolada aqui, né? Que é o cabo multiplex, tá? Então, sim. voltando aqui, né, toda norma ela prevê, né, requisitos de segurança aqui, ó. Falta 4 minutos, mas dá para a gente analisar, né? Lá aí, por exemplo, ó, tem a faixa aqui de iluminação pública, essa faixa aqui mais abaixo é para telecom, ou seja, as concessionárias de telecom, elas alugam, tá? Elas pagam um valor aqui para utilizar essa infra, porque senão as que antigamente era só telefonia fixa, né? Era as CCCs, né? Central de Comutação de Circuito, você teria que ter um poste também para ela, para evitar você ter um quilo de poste por aí, né? Você paga um valor para a concessionária de energia, né? E aí você utiliza essa faixa aqui para colocar os seus circuitos, fibra ótica, cabeamento metálico, né? O primeiro foi o metálico, depois a fibra ótica. Aí essa região aqui, ela é reservada para telecom em geral. Pois não, Ariston. Isso aí eles faz é ninho de guache, né? Essas fiação deles aí é um ninho de guache mesmo. Não, você traduz, em resumo, é ninja guacho. Eu tenho um colega que fala que é tatu com cobra. O trem você vê lá, você
chama Jesus lá e você tenta fazer uma manutenção. É complicado mesmo. Tem lugar que é super complicado. Pessoal, tem aqui o questionário. São 10 questões, mas dá para a gente analisar rapidão aqui, ó. Você vai entrar na aba de situação de aprendizagem. Tá aqui o questionário, né? Ele é automático, lembrando aí. E aqui, ó, você vai ter o acesso, né, à atividade aqui, ó. Já vamos pegar aqui a NBR, ou a NR10, cadê? Tinha aberto ela aqui. Então, ó, a NR10, igual eu estava falando, são requisitos mínimos de segurança. Quem trabalha direto é o eletricista, indiretamente, por exemplo, é o instalador de internet que vai acessar essa área aqui, ó, que ela está próxima, tá? Ele tem que bater escada, tem que pôr linha de vida, além do risco de queda, né? Ele tem um risco de eletrocução, porque ele trabalha nessa área. Inclusive, tem alguns circuitos de telecom, né? Que você pega a alimentação elétrica que leva, aí tem aqueles totem, né? Eu lembro que tinha da GVT, aí a GVT pegou agora já tem tempo, né? A Vivo é que Aqui. assumiu, a Vivo que assumiu o BO da GVT, né? Então tá indireto, é risco indireto, ó. Primeira questão, são 10, tá? Lembrando, pessoal, que na hora que você abrir a sua plataforma, pode ser que a resposta correta, ó, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, como se diz, para a gente não zerar, né? Qual a norma que regulamenta a segurança e eletricidade, né? É a NR10, né? Então, que a gente viu aqui no início aqui da aula aqui. O que significa EPI? Lembra que eu fui passando aqui, né? Tem a Equipamento NR6. individual. Isso. Aí a NR6 é a norma que fala sobre equipamentos de proteção individual. A gente tinha olhado aqui, ó. E aqui, ó, tá, ó, elementos de proteção. Isso aqui é pegadinha, tá? Olha, ó, equipamento de proteção contra incidentes, né? Incidente, ele pode ser um acidente ou um quase acidente. Equipamento de proteção individual é esse daqui, ó. Ah, por exemplo, apertei esse daqui, ó. Quero corrigir, é só você vir aqui, ó. Você nem precisa limpar a minha escolha. Você vem na que você achou a correta. E é igual eu falei, no meu, na hora que eu abri a plataforma aqui, ele aparece, no caso que o um foi o letra D, o 2 aqui foi o letra C. Pode ser que para o seu, a primeira questão seja essa daqui, ó. E, inclusive, a alternativa não é necessariamente a C, tá bom? Então, fica ligado nisso. O EPC ainda, a NR6, né? Lá na NR6 fala sobre equipamentos de proteção coletiva ou medidas de proteção coletiva, né? Então, tem equipamento de proteção civil, né? Não tem equipamento. Ah, esse só vai proteger o civil, aquele vai proteger o militar, né? Então é pegadinha aqui. Tá vendo que esse questionário aqui ele é baba, né? As outras atividades que a gente vai fazer na próxima aula, né, é que é um pouco mais complicado aí. Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, primeiro é necessário constatar o quê? A primeira coisa, você tem que ver se não tem energia, se não está energizado. Você vai utilizar ou detector de baixa tensão, né? Se for eletricista de rede, você vai pegar a vara de manobra universal, ela tem aquela conexão com parafuso borboleta, né? E aí você coloca o detector de tensão e você vai ver se não tem tensão na rede. Então, que existe ausência de tensão. Vamos ver os outros. Que possui ferramenta necessária? Também, né? Mas principalmente você tem que ver que você tem que ter certeza que está desligado, né? Determinizar. Isso, não, aí primeiro você vê que você desligou, né? Aí você Isso. vai fazer o aterramento temporário, aí sim você pode dizer que está desenergizado, tá? Porque porque se você não tiver com aterramento temporário, por exemplo, pode vir um maluco aqui, ó, e aí, por exemplo, tem lá a chave fusível, né? Tem gente, já Uhum. aconteceu muito acidente, o pessoal pega aquelas varas de cutucar manga, né? E aí,
Uhum. Eu vi o cara lá da Celg, lá da Equatorial, levantar as bananas de dinamite. Ele chama até banana, né? E aí o cara vai fazer isso à revelia, né? Ou seja, sem nenhuma OS, sem ele ser eletricista, sem ele ter o treinamento e o equipamento adequado. O cara às vezes vai de chinela havaiana ou então ele vai descalço. É a receita para ele ver Jesus mais cedo. Então, que se possui alicate, né, também, mas o importante é a ausência de tensão. Não faz necessário constatar nada, né? Então, o cara é o Chuck Norris, né? Aí ele é o Chuck Norris, então ele aguenta tudo. Não, é ausência de tensão. Vamos para o próximo aqui, ó. Os números de acidentes com eletricidade são cada vez mais assustadores. Felizmente, até hoje, isso, se você olhar na internet, é uma realidade. O motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é total descaso e desrespeito com política pública? Não necessariamente, tá? Eu posso não cumprir política pública e que não tem nada a ver com segurança, né? Ó, falta de política pública e de conscientização, né? Não, política pública já é outra história. Falta de campanhas publicitárias que informam de risco? Tem um monte de campanha aí, mas não necessariamente é isso, ó. Total descaso, né, é quando você não liga, né? Desrespeito é quando você não respeita, né? O quê? Os procedimentos de segurança. Se eu sou um eletricista e eu vou subir na escada, não vou colocar uma linha de vida, não vou colocar um trava-quedas com a setinha para baixo, né? Porque se colocar seta para cima, o came lá, ele enverga e você cai igual uma jaca madura, né? Então, se você não cumprir, não respeitar, não vai, pode ter política, pode ter conscientização, sua mãe, seu pai, sua avó pode falar o que você quiser, mas se você desrespeita, né? É igual aquela história. De madrugada a gente pode varetar sinal, não pode, né? De dia que é complicado, né? De dia você toma multa, mas de madrugada você pode. Mas não quer dizer que você pode, é que você pode, que você andar 80, 100 por hora varetando sinal vermelho. Porque do mesmo jeito que você pode, o outro pode. O que que vai acontecer? Vai acontecer um acidente, né? Então, o ideal, né? Ó, deu meia-noite ali, acho que é da meia-noite até às 6, se não me falha a memória. Deu meia-noite, você só reduz, olha para um lado, olha para o outro, vê se não está vindo, e aí você segue, né? Inclusive, quando dá, acho que 11 horas, tem muitos sinaleiros que fica o vermelho lá, né? É piscando ali. Então, é total descaso. Ó, tá quase terminando aqui, ó. Quais os trabalhos com eletricidade que oferecem risco? Apenas trabalho com eletricidade próximo a rio e lago? Não. Eu, né, como se diz, na minha experiência nessa indústria vital, é todo trabalho. Ó, o B aqui, ó, todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso. Inclusive, tem uma norma aqui, ó, a NR 16 que fala sobre atividades e operações perigosas ou periculosas. Operação perigosa, por exemplo, é a eletricidade. Eletricidade, se acontecer um acidente, na melhor das hipóteses, você vai ter uma queimadura, né? Talvez você saia até ileso, mas geralmente você vai ver Jesus mais cedo, né? Geralmente é, como se diz, é caixão e vela preta, né? Por isso que ela é considerada perigosa. Você também participar de uma equipe de blaster, né, de explosão aí de mineradora, também é periculoso, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. O que que é a APR, né? APR é a abreviação de análise preliminar de risco, tá? Um exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma APR antiga da, da CELG aqui, ó. É uma análise preliminar de risco, ó. Então, toda vez que você vai executar um serviço, aqui é do eletricista de rede, você vai analisar o risco, você vai ver, ó, quais os riscos. Isso aqui é no formato de um checklist, né?
igual a atividade que você, as próximas atividades aí, ó. Você vai ver quais são os EPIs para essa tarefa, quais os equipamentos de proteção coletiva aí, né? Sinalização, ó, coletiva e sinalização, que a, a, a sinalização é uma medida de proteção coletiva, tem que delimitar área de trabalho, né? E aí, depois de você verificar tudo, ó, a matrícula geralmente é o CPF. Pelo menos aqui em Goiás era o número fictício, depois eles passaram a utilizar o CPF, o nome e quem está de plantão executando a tarefa. Você coloca qual que é a tarefa, né? Tem lugar que chama POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Aqui em Goiás eles trocaram o nome, chama Instrução Técnica, mas no final das contas é a mesma coisa. Ah, o POP ou instrução técnica para você trocar uma chave fusível, ou para você trocar o elo fusível da chave fusível, e por aí vai, né? Vários procedimentos aí. Então é uma análise antes, ela chama preliminar, né? Porque ela é antes de você se expor ao risco, tá? Aqui, ó, Agência Paranaense de Risco, né? Não tem nada a ver, isso aqui é pegadinha aqui. Ó, agência parcial de risco, né? Não, só vou ver o risco por parte de pai, por parte de mãe, eu não vou ver o risco. Tem nada a ver, né? Ó, APR é o nome do ministério também, tem nada a ver. Vamos para o 8 aqui, ó. Estamos quase acabando aqui, ó. Ainda sobre a PR, é correto afirmar, antes do início de qualquer atividade, se deve primeiro ligar para o Ministério, a gente viu que não existe, né? A Agência Paranaense de Risco também, ela não existe, isso aqui já está errado. Esta, né, a APR, deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção, ok? Vistoria, construção, pois por meio dela o profissional poderá evitar situação de risco. É uma análise antes de você se expor ao risco. Essa está certo. Vamos ver o último. Seu preenchimento é parcial e não é importante. Ah, não é importante, deixa para lá, né? Como se diz, se joga, né? Deixa a vida me levar. Não. Você tem que ver qual que é o risco, se você está preparado, se você tem um EPI, se você tem um EPC, você vai comunicar com o COD, né? O Centro de Operação e Distribuição, para ele te autorizar, né? Se no circuito tiver eles chamam de RA, né? Religador automático. Se tiver um religador automático, você vai pegar, ó, fulano, QAP, no circuito tal tem, né? Tem religador? Tem RA? Tem. Então, por favor, desabilita. Eu estou aqui na OS tal, não sei o quê. Aí ele vai desabilitar, vai te falar. Aí sim que você pode fazer o procedimento de desenergização. Porque se você fizer o procedimento de desenergização e tiver um religador automático, o que que vai acontecer? Ele vai ligar a energia novamente, né? E vai acontecer um acidente. Então, o primeiro procedimento é você ver se no circuito que você dá manutenção tem um religador automático. Geralmente é onde tem indústria. Onde tem indústria, batata tem um lá. Residencial, às vezes tem, mas prioridade, indústria, é certeza que tem. Indústria, empresa grande, tá? Ó, qual é o nome do dispositivo indispensável em uma instalação elétrica que protege contra choque elétrico, ó, contra choque e fuga de corrente? O choque, né, é o dispositivo diferencial residual, tá? Existe o IDR, que ele protege só contra choque, e existe o, DPS. o disjuntor DR. Aí o disjuntor DR, ele funciona como disjuntor termomagnético e também como residual. Inclusive, ele, para você identificar, os dois são idênticos. A diferença é que no IDR, ele só tem o valor da corrente. No disjuntor DR, ele tem a curva de atuação, curva A, curva B, curva C. Se tiver a curva, ele é termomagnético e também dispositivo DR, tá? O DPS é o chamado para-raio de baixa tensão, né? O dispositivo supressor de surto, tá? Aí, nesse caso, não é ele, Ah, né? É o DR.
O barramento é É, para tá. conduzir energia, né? E o disjuntor termomagnético é contra sobrecarga e curto-circuito. Pô, Pois não, é Ariston doido. falou alguma coisa? Não? Achei que você tinha perguntado alguma Não, coisa falei aí. nada, não. Falei que era o DPS mesmo, professor. Ah, não, o DPS é para ele desviar o surto e levar lá para o aterramento. Inclusive, até na última aula, né, a gente até falou sobre ele lá. Isso. Questão 10, né, a última aqui para a gente finalizar com chave de ouro. A aula de hoje, ó, conforme a norma regulamentadora que rege segurança, ó, ela fala que no item 2 ou 10.2.9.3 é vedado o uso de adornos pessoais no trabalho com instalação elétrica e suas proximidades, né? Então, realmente, está lá, né? Deixa eu pegar aqui. É 10.2.9.3. Aqui, ó. E esse vedado, ou seja, essa proibição aqui, é porque, ó, ela é verdade, tá? Então só pode ser a letra A, no meu caso aqui, ou a letra C. Ela é verdade, ó. Sobre essa afirmação, ela tá correta? Tá. Tá aqui, ó. Se tá na norma, ela é obrigado, né? Mas vamos ver o porquê aqui, ó. Pois o uso de adornos oferece riscos à integridade ou até mesmo ocasionar morte. Como é que ele pode ocasionar morte? Por exemplo, está utilizando um relógio com pulseira metálica. Ele pode provocar indução eletromagnética. Eu posso encostar um cordão metálico, né? Ele pode prender na instalação e conduzir energia, né? Então, qualquer adorno é melhor você tirar para garantir sua segurança, tá? Então é esse. Ai, professor, por que que não é o C? Vamos ver aqui, ó. Sim, desde que os adornos sejam de boa aparência e não contrariem o código de vestimenta. Meu Deus do céu, tá amarrado em nome de Jesus. Já pensou? Não, só se for cordão de ouro pode. Se for cordão falseta, não pode. Nada, Globo e você, né? Nada a ver, né? Então, não tem nada a ver com código de vestimenta, não tem nada a ver com moda, né? Tem a ver com segurança mesmo. Ele pode prender, pode dar indução eletromagnética, se ele for metálico, né? Inclusive, tem um que, por exemplo, óculos com metálico, o pessoal usa um óculos de segurança e aí tem um espaço para você colocar uma lente ali, né? Aí tem uns que você coloca o óculos e aí ele abarca toda essa. Parece aquele óculos lá do Naruto, né? Quando você finalizar a atividade, então, no meu caso aqui é a letra A, pode ser que no seu seja outra letra aí, tá? É bom você focar no exercício mesmo, né? No conhecimento aqui, né? Quando você finalizar a atividade aqui, ó, lembra de clicar aqui, ó. No meu caso, eu fui marcando todas para aparecer uma mensagem aqui, ó. Então, ó, se aparecer que a resposta não foi salva, você retorna e faz, né? Beleza. Finalizou, ó, tá tudo resposta salva. Você clica aqui enviar tudo e terminar. Eu não vou enviar porque senão eu vou enviar para eu mesmo, tá? É, clicou em enviar e terminar, beleza, ó. Já finalizou seu questionário. Ele é automático, tá? E aí, próxima aula, igual eu falei no início da aula aqui, tá? Eu vou falar da atividade um e aí, como só são 2 dias, né? Eu vou deixar já uma aula gravada, né? Para vocês não perderem o conteúdo. Porque eu tentar, você viu, ó, só para falar o questionário e a teoria nessa aula aqui, ó, já comi 16 minutos do outro horário aqui, né? Então, obviamente, vai demorar. Aí, por isso que eu já vou deixar uma aula já gravada para as outras atividades aqui, ó. Beleza? Lembrando que o momento presencial vai ser em agosto, né? Dia 1º aí de agosto. E as férias de vocês é do dia 1 até o dia 19, tá? Por isso que não vai ter a terceira aula, né? Mas eu já deixei ela gravada para vocês, né, não ficarem prejudicados, tá bom? E aí, a
quem ainda não enviou as atividades da UC anterior, tá lá aberta, tá? Eu olhei lá tudinho, pedi ajuda lá para o monitor, ele deixou tudo lá pronta. Pode, como se diz, fogo na máquina lá, vai, faz as atividades que ainda não fez, tá? E aí, que eu ainda corrijo, tá? Até o, até eu consigo, ó, que minhas férias vai começar uns 2 dias antes das férias da unidade aqui, ó. Eu consigo, ó, corrigir até dia 26. Envia lá. Como Professor, em de- relação a essa atividade que teve, agora a gente pode responder que é atividade um, correto? já pode, pode Aí falar. as A outras um. atividades seria melhor depois do próximo encontro? A gente fazer no dia Pô, que o se senhor. você quiser, sim, né? Mas você pode já tentar fazer aí, né? E aí, vai enviando que eu vou corrigindo, Fechou. beleza? Mas pode tentar, se quiser pode tentar antes aí. Como diz, não vou chorar, não. Então tá, pessoal, obrigado, viu? Fiquem com Brasil. Professor, Deus. Ah, obrigado, hein? pois não. Oi, professor. Ô, Só uma Leandro, com rapidinho. Deus. Ariston. Boa noite. Heitor. E aí, Heitor? O Heitor, acho que você já passou, Heitor. Se eu não me engano, você, agora não lembro quem que foi o outro. Eu já olhei, já corrigi lá no de. Eu acho que no de instalação já, pela nota que você já tem, eu acho que você já passou. Quase Eu certeza. passei já. Você ficou com Uhum. 78. Não, ainda falta acho que 2 momentos presencial. Sua nota ainda pode aumentar ainda. Ô, professor, Sim, pois não. eu tirar só uma dúvida. Aqui os cabos flexíveis de cobre, eles não podem ligar diretamente no disjuntor, né? Do quadro. Ó, poder pode, mas o ideal é você crimpar, tá? Igual aqui, ó. Deixa eu ver se aí a foto ainda tá aqui. Aí, no caso, o certo, O porque ideal, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui é porque tá embaçado. Você pode simplesmente desencapar e conectar aqui. Já vi trocentas mil instalação desse jeito. Mas o ideal é você desencapa, né? Geralmente você utiliza aquele de tubo, né? Que na hora que você aperta ele fica achatado, né? E aí, geralmente eu uso aquele. Tem um alicatinho bom, rapaz, um da Dexter, que aí ele tem tanto para crimpar cabo elétrico quanto para crimpar cabo de rede, né? Fazer lá o RJ11 ou RJ45, né? Mas o é porque ideal é crimpar para você ter um contato elétrico melhor. mas Mas eu não quer posso dizer que você não pode fazer, não. Dá para fazer. Mas aí que você tem que apertar bem. Porque aí ele esmaga, né? E aí no crimpado, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar ó. eu posso fazer a parte externa que lá é um cômodo é no fundo. Eu vou levar no cabo de cobre até lá no fundo com a rodane e lá eu posso emendar com o cabo flexível para chegar no quadro. Peraí. Não, pode. Ó, crimpagem, cabo elétrico. Ó, geralmente, ó, ou a gente utiliza essas de tubo, ou utiliza aquelas de. Aí tem o de garra, né? Isso. Ou essa aqui, olhar, né? O ideal, se for no quadro como diz um colega meu, no quadro de destruição, né? O ideal é você crimpar, que aí você vai ter um contato elétrico melhor. Moço, mas sabe o que eu já vi? Inclusive, eu quase tomei um choque. Eu aluguei uma casa uma vez, que aí tinha o medidor de energia, né? Tava um medidor aqui. Deixa eu desenhar aqui. Tá um medidor aqui, né? E aí tem um disjuntor, aí você coloca, né, o cabo aqui, né? O disjuntor fica aqui, você instala ele aqui, aí ele vem nessa parte,
O neutro geralmente fica aqui, né? Vem por fora. E aí a fase vai lá para o cliente, né? E aqui fica o medidor de energia. Moço, sabe o que que o cara fez? Ele desencapou, por exemplo, aqui, ó. Em vez de desencapar só o tanto para ele entrar aqui no borne, né? Para ficar protegido. Juro para você, não é piada. Ele desencapou aqui, ó, mais ou menos. Aí ficou aquele pedação de Cobre nu. cabo de cobre nu. Moço, deu um pipoco que a família merece lá. Quando eu tava arrumando lá uma parte lá da cerca elétrica, né? E aí eu peguei, aí tem aquele joelhinho lá, né? Aí eu puxei, o trem encostou na caixa metálica, chega, deu aquele clarão, deu um curto. Aí quando eu fui olhar lá, aí eu vi que o lacre estava violado, né? Eu pensei assim, né? Perdido por um, perdido por 10. Abri a tampa, quando eu vi, estava desencapado esse tanto aqui, ó. Cara doido. Pô, Então, Esse é eu doido posso mesmo. também fazer o cabo flexível e fazer uma emenda boa no cabo de cobre, né? Quando sim, usar sim. o terminal, né? É, Fica bem feito, né? mas o ideal é você pôr um terminal. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, né? Peguei um outro cabo aqui, fiz um jump aqui e ainda fiz o crimpei, né? E coloquei lá e aí ficou bom. Tá? Mas geralmente é isso, acontece isso, né? Se você não crimpar, aí ele esmaga, né? Se for fio flexível, né? Ele dá uma esmagada ali, ele pode, inclusive, naquele mexe ali no quadro aqui, né? Ele pode arrebentar. Aí quando você crimpa, porque essa parte aqui ela é isolante, né? Essa partezinha vermelha é isolante por fora, mas ela é metálica por dentro. Aí na hora que o alicate crimpador ele morde, né? O ideal é a parte que você desencapou, ela ficar nesse tubo aqui, ó. E a outra parte da proteção, você deixar nessa parte vermelha aqui que ainda tem metal. Aí o metal ali é só para você travar e aí evitar dele ficar, na hora que você coloca lá, e aí você não crimpa, quando você mexe lá o circuito, você pode arrebentar os fios. É por isso que é ideal crimpar. Além de um contato elétrico melhor, ele evita essa falha dele ficar solto aqui, né? E aí, cada vez que você mexe, vai dar uma manutenção, vai desmontar, os fiozinhos de cobre, né? Vão arrebentando. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Brigadão, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Valeu, Valeu, professor. valeu, Obrigado. professor. Obrigado. Falou, Boa tchau, noite aí. tchau. Boa noite.